Quero te fazer algumas perguntas. O que você possui? Um carro, uma casa, eletrônicos, móveis, imóveis? Você tem filhos? Tem esposa, esposo? Você tem algum animal de estimação? Mas pense agora em tudo que você tem hoje. Já pensou? Então, com tudo isso em mente, me ouça atentamente, pois tem uma má notícia para você agora. A má notícia é que a partir de agora você vai perder tudo isso que você tem. Sendo bem sincero, você vai descobrir que na verdade você não tem nada e nunca teve ainda nada. O carro que você julga ser seu não é seu. A casa que você pensa em ser sua não é sua. Nem mesmo seus filhos que você chama de meus não são seus. O título desse aparente má notícia se chama Teologia da Mordomia Cristã. E a partir de agora você vai conhecer absolutamente tudo o que você precisa conhecer sobre a mordomia cristã. O que ela é, o que ela diz, quais são os seus fundamentos e aplicações em sua vida diária. Me chamo Emerson Merida e este é o canal Cristão Próspero, um canal focado em finanças à luz da Bíblia. Se você tem interesse sobre este assunto, se inscreva, ative o sino das notificações e compartilhe para todos que você conhece. Para entender melhor este tema, a primeira pergunta que devemos compreender é: o que é a teologia da mordomia cristã? De forma simples, a mordomia cristã determina que tudo aquilo que temos, na verdade, não é nosso. Tudo pertence a Deus. Logo, somos apenas mordomos dos bens que Deus nos confiou. Diante dessa definição, peço que esqueça aquele significado negativo que geralmente é atribuído ao termo mordomia. Hoje em dia, o termo mordomia é muito associado a alguns políticos que possuem determinados regalias. Entretanto, a mordomia que a Bíblia se refere não tem essa conotação negativa. A mordomia nas Sagradas Escrituras geralmente está relacionada a uma função profissional de um mordomo. E mordomo é a pessoa responsável por administrar os bens de uma determinada casa. Por exemplo, de mordomo e mordomia pode ser visto lá em José, que foi o mordomo da casa de Potifar. Ou seja, José administrava os bens da casa de Potifar, segundo lá em Gênesis 39, de 4 a 6. Também tem o exemplo de Eliezer, que foi o mordomo da casa de Abraão, que também está lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 2. É nesse sentido de administração que empregamos o termo da mordomia. E é nesse sentido que a teologia da mordomia afirma tudo aquilo que temos e na verdade não é nosso. Tudo pertence a Deus. Logo, somos apenas mordomos, ou seja, administradores dos bens que Deus nos confiou. A teologia da mordomia cristã é totalmente diferente da teologia da prosperidade e da teologia da pobreza. A teologia da prosperidade, bem resumidamente, vê a prosperidade material como um direito do cristão fiel. Já a teologia da pobreza, também resumidamente, vê a pobreza material como uma virtude do cristão. Contrariando a isto, a teologia da mordomia, que nós estamos aprendendo hoje, vê que tudo que temos pertence a Deus. Logo, independentemente da quantidade do que temos, precisamos administrar bem aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Note, há uma diferença evidente, tanto da teologia da prosperidade quanto da teologia da pobreza. As duas consideram a quantidade dos bens de uma pessoa. Entretanto, a teologia da mordomia cristã considera a qualidade do uso dos bens. Não a qualidade nem a quantidade dos bens. Não se trata do quanto temos, se trata do que fazemos com aquilo que temos. Meu amigo e minha amiga, ouça-me com atenção. Ouça-me com atenção, pois a teologia da mordomia cristã pode mudar por completo a sua visão sobre o dinheiro, posses materiais e imateriais. Não é exagero. Então, continue comigo, pois eu quero te mostrar as 3 verdades da teologia da mordomia que vão impactar a sua vida, assim como impactou a minha vida e de muitas outras pessoas.
A primeira verdade impactante da teologia da mordomia cristã diz que nós não temos nada. Tudo, absolutamente tudo que nós temos, aparentemente, na verdade, não é nosso. Tudo pertence a Deus. Isso significa que o nosso carro não é nosso, nossa casa também não é nossa, o nosso cônjuge não é nosso, nossos filhos não são nossos e que de nada e nada é nosso. Tudo pertence a Deus. A Bíblia deixa muito bem claro isso lá em Salmos, no capítulo 50, no verso 10 e 11, que diz assim: pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gados aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Mas por aí não para. Acompanhe comigo também lá em Ageu, no capítulo 2, do verso 8, que diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Todo o dinheiro que você já recebeu, que ainda receberá, não pertence a você, pertence a Deus. E para ser bem objetivo, vamos direto para Salmos, no capítulo 24, do verso 1, que diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Mas claro, é impossível, não é verdade? Diante disso, só nos resta reconhecer que não temos nada e que tudo pertence a Deus. A segunda verdade impactante da teologia da mordomia cristã é que somos administradores dos bens que Deus nos confiou. Ora, se nada é nosso, se tudo é de Deus e se sobre a nossa responsabilidade, estamos muito bens. Chegamos à conclusão óbvia: somos administradores dos bens que Deus nos confiou. Olha, a descoberta dessa verdade bíblica mudará a sua vida por completo. Veja só, pense em tudo o que você tem, desde as coisas menores até as maiores. Pense no copo que você toma água, nos talheres, nos pratos. Ao usá-los, olhe bem para eles e reflita: este copo não é meu, esse talher também não é meu, e esse prato ainda mais não é meu. Eles pertencem a Deus. Pense no seu carro, na sua casa, nos eletrônicos que você tem e note: eles não são seus, eles são de Deus, que os confiou a você. Melhor ainda, olhe para os seus filhos, cônjuge, famílias, discípulos, amigos e note: eles também são propriedade de Deus, confiados a você. E mais, olhe para todos os seus dons e talentos. Talvez você tenha o dom do ensino, da liderança, da generosidade, da operação de milagres ou de discernimento espiritual. Talvez você tenha talento nas artes, na música, na culinária ou também no designer. Tenha em mente, tudo o que você tem, seja bens materiais ou imateriais, foi Deus que confiou a você. Veja, não é uma questão de exigir de Deus mais e mais, de exigir prosperidade por seu filho, como fazem alguns adeptos à teologia da prosperidade. Também não é a questão de querer viver com o mínimo possível para assim se tornar mais espiritual, como fazem alguns adeptos à teologia da pobreza. A teologia da mordomia cristã não trata de quanto nós temos, ela trata do que fazemos com aquilo que temos. É a questão de qualidade da administração, não da qualidade nem da quantidade de bens administrados. E é aqui que entra a terceira verdade da teologia da mordomia cristã. Mas antes, peço que me siga lá no Instagram e no Facebook. É só procurar por @cristãopróspero. A terceira verdade da teologia da mordomia cristã diz: teremos que prestar contas da nossa administração. É quase impossível falar sobre mordomia cristã sem mencionar a parábola dos talentos, contadas por Jesus lá em Mateus, no capítulo 25, dos versos 26 a 28. Em resumo, esta parábola conta a história de um senhor que, ao sair da sua terra, contribuiu seus bens aos seus servos, conforme a capacidade de cada um. Um servo recebe 5 talentos, outros 2 e outro 1 talento só. Vale dizer que talento aqui remete a uma grande quantidade financeira. Assim, os servos ficaram administrando os bens de modo que aquele que recebe 5 talentos
o administrou tão bem que os talentos foram multiplicados, e ele ficou com 10 talentos. O servo que recebeu 2 também administrou bem os talentos, que foram multiplicados, e ele ficou com 4 talentos. Porém, o servo que recebeu um só talento não administrou bem o único talento recebido do seu senhor. E ele reprovou a sua atitude, dizendo: servo mau e negligente. Então não deve ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros? Tire o talento dele e entregue-no aos que têm 10. Jesus enfatiza essa parábola que um dia prestaremos contas daquilo que faremos com os recursos que recebemos. E quando digo recursos, me refiro a todos os recursos, seja recursos materiais ou imateriais. Ei, você terá que prestar contas de tudo o que você fez com as pessoas que Deus colocou em seu caminho, seja filhos, amigos ou familiares. Você terá que prestar contas sobre a forma como administrou os bens materiais que Deus confiou a você. Como você administra e cuida de suas roupas e objetos? Você cuida bem da sua casa? Como você cuida do seu carro? Você também terá que prestar contas da administração financeira. E é sobre isso. Me diga, como você tem administrado os recursos financeiros que Deus tem confiado a você? Bem ou mal? Você tem um orçamento financeiro? Poupa parte daquilo que recebe ou gasta tudo? Você investe para multiplicar seus talentos financeiros? Tem uma reserva de emergência? Você faz doações? Contribui para a obra de Deus? Você é ou não é um mordomo fiel? Infelizmente, muitos cristãos vivem em 2 mundos distintos, um mundo totalmente espiritual e outro totalmente material. Mas a verdade é que a forma como lidamos com os recursos, tidos como materiais, impacta profundamente a nossa vida espiritual. E é aqui que apresenta uma prova assombrosa desse impacto. Vamos ver lá em Lucas 16:11, que diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem conferirá as verdadeiras riquezas a vocês? Olhe como este versículo é forte, meu irmão, minha irmã. Claro e direto. Se você não consegue ser um bom mordomo das riquezas deste mundo ímpio, quem vai a você confiar as verdadeiras riquezas? Não pode fugir. Cedo ou tarde teremos que prestar contas da nossa mordomia. Mas antes de nós finalizarmos este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar os sininhos das notificações e compartilhar para todos os que você conhece. Este foi a teologia da mordomia cristã e ela determina que, em primeiro lugar, que é a primeira verdade, nós não temos nada. A segunda verdade, tudo pertence a Deus. E a última, que é a terceira verdade, um dia teremos que prestar contas de nossa administração. A teologia da mordomia cristã é diferente da teologia da prosperidade e também da teologia da pobreza, que diz que temos direito à prosperidade material. Já a teologia da mordomia cristã diz que temos dever de administrar bem tudo que passa em nossas mãos. A mordomia cristã também é diferente da teologia da pobreza, que diz que a teologia da pobreza vê a limitação dos recursos materiais como uma virtude. Porém, a mordomia cristã vê como uma virtude a boa administração dos recursos, independentemente da quantidade. E eu quero dizer uma frase aqui importante para lembrar você sobre tudo que nós falamos aqui, que prosperar é uma questão de escolha.